Bem-vindo ao Quem Manda o Filme, eu sou a Marcela e nesse vídeo iremos falar sobre o filme Pressão, que estreia dia 3 de setembro. Calma, vai ter o resumão, tá? Mas a partir desse momento aqui, antes disso, vamos falar sobre o que eu achei do filme, minha nota, com quem você deve assistir e se vale a pena assistir no cinema. Vem comigo! Eu achei o filme sensacional. Especificamente desse filme, ele é sobre o dia D. O dia D, ele aconteceu em 1944, então é bem na Segunda Guerra Mundial. É quando os alemães estão invadindo a orla da França e os Estados Unidos está indo com uma força-tarefa para justamente contra-atacar, né? Então, como é que funciona? Não é sobre a guerra. A guerra, eu acho que aparece ali 5, 10 minutos no máximo, né, da história. Eu, como uma pessoa que gosta, né, de filmes tanto de sci-fi, gosta de filmes de guerra, gosta desses filmes de ação, né, porque ele é ação, tem drama, tem um pouco de romance também, então vou falar pra vocês um pouquinho depois sobre isso tudo, mas a ideia é justamente a ação do filme. Eu gostei bastante, eu dou ali pra ele uma nota de 9.5. Esse filme eu indico pra você que quer assistir junto com seus amigos, com seus familiares, também se quiser assistir com a namorada, né, com o namorado, ele tem um pouquinho dessa pegada de romance. Esse filme vale super a pena você assistir no cinema. Não só por conta da história, mas pela toda a imersão que você sente. Na hora ali, quando eu estava assistindo, me deu uma vontade de chorar, me deu uma vontade de gritar também por conta da situação. Você sente que pressão não é só por conta do significado da palavra pressão, mas os dois tipos de pressão que você vê durante o filme, os dois acontecendo ao mesmo tempo. Então você sente aquela agonia, você sente aquela sensação ruim e depois o alívio no final da história. Então vale muito a pena assistir no cinema. Calma, que o resumo vai ser a partir de agora, tá? Então se vocês não querem ver nenhum tipo de spoiler, querem aproveitar para assistir todo o filme no cinema, a partir de agora tem spoiler. A história, no início, ela conta sobre o Dr. Stagg. O Dr. Stagg, ele foi muito conhecido na história por ser um grande meteorologista. Ele foi chamado pelo comandante na época para justamente um projeto muito específico. Na época, para quem tem uma noção de como funcionou a guerra, teve uma invasão, os Estados Unidos fez o seu papel para auxiliar, né, para justamente reter a parte da orla, mas por conta do tempo que estava terrível na época, tem muita chuva, a neblina, não conseguiram um sucesso ali de invasão. Então teve que fazer toda uma organização da equipe para fazer de novo essa invasão. Justamente por causa disso, ele chamou um dos melhores que ele encontrou na época, que é justamente o Dr. Stagg. Ele estava recém-casado, então ele estava tendo uma vida bem bacana. Você vê toda essa fase, né, como se fosse um casamento recente. Então ele mostra a esposa dele está grávida, eles estão se preparando para ter uma família, e ele tem que deixar isso tudo para encarar a guerra, né? Então não tinha como ter uma comunicação, não tinha como você mandar uma mensagem nem nada, né? Era 1944, pelo amor de Deus, era só ligação. Então a única forma que ele tinha de como conversar com a esposa dele era por telefone, e era a única coisa que eles tinham barrado dele, porque como ele era uma pessoa que estava vindo de fora, e eles tinham muito preconceito com pessoas que não fossem dos Estados Unidos, eles tinham uma certa preocupação com o que ele estava fazendo lá dentro. Ele começa a mostrar o seu trabalho, né? Ele começa a mostrar todo o seu conhecimento. As pessoas de início negam tudo o que ele acha, o que ele tem como experiência, justamente porque já tem uma pessoa que estava todos esses anos trabalhando com o comandante. Então você acompanha a briga entre todos os meteorologistas, o empenho de toda a equipe para fazer dar certo, para eles terem uma previsão. Se justamente no dia D, que seria o dia da invasão, estivesse com um tempo bacana para eles fazerem esse tipo de invasão. Então, um meteorologista fala que tá tudo certo, que vai dar um sol absurdo, que vai estar maravilhoso o tempo, que a maré vai auxiliar a equipe dos Estados Unidos para a invasão, e o Dr. Stagg vem falando que não vai dar certo, vai vir uma chuva absurda, vai acabar com tudo, vocês não vão ter visibilidade. É bem técnico nessa parte, então mostra ali os mapas, mostra todos os dados, é bem interessante nessa parte. E depois que faz toda essa discussão, eles entram num consenso que existe uma brecha. Essa brecha vai ser um período onde vai parar a chuva, vai cessar, né, a névoa, e eles vão conseguir entrar na orla. Então é nessa pequena brecha que eles se preparam para a guerra. O único problema é que, enquanto eles estão se preparando justamente para o dia D, ligam para a cabine do Dr. Stagg
para justamente avisar ele que o hospital onde a esposa dele estava para se preparar para o parto foi bombardeado. Então ele não sabe se a esposa tá bem, não sabe se o filho tá bem, ele não tem informação de nada e ninguém deixa ele sequer pegar um carro que era 2 horas de diferença ali para ir no hospital e ver se a esposa está viva. Então ele tem que respirar fundo e lidar com a situação da melhor forma possível. Então, ali naquela hora se sente uma dor absurda, porque você não sabe como é que tá a esposa, não sabe como é que tá o filho, mas tem uma guerra vindo. Então ele levanta a cabeça e vai. Depois ele resolve a situação da família. E no final dá tudo certo, né? A guerra realmente acontece, mostra ali finalmente a brecha que eles estavam esperando, o sol abrindo, a equipe conseguindo entrar, mostra as informações ali, então todo mundo comemorando que eles tiveram sucesso nessa missão também. E eles liberam o Dr. Stagg para ele poder ver a família. Então ele vai até o local do hospital, encontra sua esposa em repouso, encontra o seu filho, né, recém-nascido. Eles finalmente podem ficar juntos, daí ele respira aliviado que tá tudo bem, que tá tudo certo, e que o papel dele de desempenho, que era tão importante, ele conseguiu fazer. A sensação que eu tive do filme, né, como o próprio título fala, né, sobre pressão, então eu pude sentir isso, né, pude sentir esse nervoso do doutor, sentir o nervoso do comandante com relação à guerra, aquela dor no coração por causa da esposa, não ter nenhuma informação nem nada do tipo, tristeza, tipo, putz, vai que ela faleceu e sabe lá Deus o que vai acontecer agora com o personagem. Então, deu muitas emoções ali na hora, mas eu adorei o filme, vale super a pena assistir no cinema, como eu falei antes. Super indico pra vocês também, vocês que gostam desses filmes mais técnicos sobre guerra, vai ser maravilhoso pra vocês acompanharem. E fica aí minhas impressões também. Então até o próximo filme, gente, e tchau, tchau!